Hello, dear students, teachers, welcome! Bem-vindo à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o teacher Ademir Ribeiro e vamos juntos aí para a nossa aula de hoje. Por falar em aula, vamos ver qual é o nosso objeto de conhecimento? Nosso objeto de conhecimento, então, é o seguinte: Where are you from? De onde você é? How old are you? Qual a sua idade? What's your name? Qual o seu nome? E o detalhamento, o uso das perguntas utilizados para conhecer outras pessoas. Vamos iniciar nossa aula de hoje? Então, iniciamos a nossa aula falando desse tipo de pronome aqui, tá? A gente já falou algumas vezes sobre os pronomes. Pronomes, né, é uma das classes gramaticais que existe na língua inglesa, na língua portuguesa nós também temos, tá? O que é uma classe gramatical? São todas as palavras de um determinado idioma, elas têm classificações. Tem substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, conjunção, preposição e assim por diante. São 10. Pronomes é uma delas, tá? Língua inglesa também, pronouns, interrogative pronouns, pronomes interrogativos. Os pronomes, eles têm essa classificação, porque é a função deles. Se o pronome é interrogativo, ele é utilizado para fazer perguntas. E não são qualquer tipo de pergunta, não. São perguntas bem específicas, como para saber a idade de alguém, para saber de onde uma pessoa é, por quê, como, esse tipo de pergunta. Aí vem aquela pergunta, né, que eu já falei anteriormente, né, e é interessante a gente retomar isso. Toda pergunta em língua inglesa vai iniciar com o verbo auxiliar, certo? Memorizaram isso? Pois bem, quando eu utilizo um pronome interrogativo, esse pronome vai vir logo no início. Então vem o pronome interrogativo, aí vem o verbo auxiliar e aí vem o sujeito. Independente se tiver um verbo, um pronome interrogativo ou não, sempre vai haver a inversão de posição entre sujeito e verbo. Eu posso, eventualmente, colocar um pronome interrogativo no início, mas isso não impede que na sequência venha o verbo auxiliar, depois sujeito, complemento e o ponto de interrogação. Tá certo? Bem, quais são os pronomes interrogativos? Vamos ver? Basicamente, os pronomes interrogativos são esses aqui. E são os velhos conhecidos nossos, né? Nós temos, então, esses pronomes interrogativos, que são aqueles pronomes, né, cujo início é com WH, WH, WH. Lembra das WH words, WH questions? Então, são as palavrinhas, né, os pronomes interrogativos que começam com WH. E o how, a gente utiliza também nesse grupo aqui, embora ele não inicie com WH, a gente utiliza ele como um pronome interrogativo e a gente às vezes o chama de WH question, tá? Ou seja, as perguntas iniciadas com as palavras com WH. Então, where, anotem aí. Where é onde, então quero saber de onde uma pessoa é. Where é a pergunta, de onde. Palavrinha why, por quê? Tá? Anotem aí, why, por quê? Esse why ele difere de because, que é o porquê de resposta, tá? Esse aqui é o porquê de pergunta. Daí, when é quando, quando. What, o que ou qual, aí depende do contexto. How significa como e who, quem, tá? Então, where, why, when, what, how, who. Para vocês que estão com um pouquinho de vergonha aí de pronunciar essas palavras, anotem a pronúncia de cada uma delas, tá? Isso vai facilitar para vocês, tá bom? Por exemplo, como é que é a pronúncia aí de where? Escrevam como vocês estão ouvindo. Where, why, when, what, how, who, tá? Essa é uma estratégia que pode funcionar aí com vocês, tá bom? Então, where, why, when, what, how e who. Repare que ela tem esse início aí, né? Se estiverem um pouquinho inseguros com relação à pronúncia, é bom vocês anotarem conforme vocês ouvem. Where, why, when, what, how, who. Isso não se restringe somente aos pronomes interrogativos, tá? A gente pode utilizar com outras palavras que vocês querem memorizar a pronúncia. Escrevam como vocês estão ouvindo, tá bom? Feito essa retomada sobre as WH questions, a gente vai ver algumas perguntas utilizando esses pronomes. Perguntas simples e que já dão início aí de um pequeno diálogo, né? Que se estabelece um diálogo entre vocês, né? Entre você e o seu correspondente, né? Aquela pessoa que está falando contigo ali, tá bom? Então, esse tipo de pergunta inicia com WH, as WH question,
São perguntas bem simples, mas perguntas que são fundamentais, especialmente quando vocês estão conhecendo alguém, tá certo? Então, o teu interlocutor vai compreender. Inclusive, vocês podem utilizar essas perguntas para praticar entre vocês aí fazendo essa pergunta e esse seu colega vai responder. Depois pode inverter, né, essa posição ali de pergunta e resposta. Where are you from? Where are you from? De onde você é? Então, eu tenho where, que é onde, e quando eu utilizar, gente, a palavrinha from, o from é sempre no sentido origem de onde, tá bom? Então, o from ele vai estar muito relacionado com o local de onde alguém ou alguma coisa vem. Então, where are you from? De onde você é? E how old are you? How old are you? Qual sua idade? Essa é a perguntinha que vocês vão utilizar para saber a idade de alguém. How old are you? How old are you? Qual sua idade? E what's your name? What's your name? Qual é o seu nome? What's your name? Qual o seu nome? Tá certo? Então, where are you from? De onde você é? Daí eu tenho how old are you? Né? Qual a sua idade? Quantos anos você tem? E what's your name? Qual o seu nome? Pode utilizar aí, né, falando com o colega, coloque em prática enquanto você estiver em casa, tá bom? A resposta, então, vai ser individual, obviamente, né, mas ele estabelece, separe que essas perguntinhas são aquelas que nós utilizamos naquele diálogo inicial mesmo, quando vocês estão conhecendo alguém. Where are you from? How old are you? E what's your name? Ok? Agora vou mostrar uma pequena animação para saber de onde uma pessoa é. Então, nós vamos explorar cada uma dessas perguntas, tá? E aí a gente vai ter um pequeno vídeo que vai trabalhar com pergunta e resposta para a gente memorizando aí como que a gente pergunta, né? A gente já está vendo a pergunta e aí como é que vai ser a resposta. Então a gente vai explorar cada uma dessas perguntas aqui, tá certo? Então vamos iniciar com Where are you from? Vamos lá? Where are you from? I'm from Brazil. Where is he from? He's from Amazonas. Where is she from? She is from Cameroon. Então, as perguntas, né? Na verdade, a pergunta trata de Where are you from? Né? A pergunta aí que eu faço diretamente para o meu interlocutor. Então, é a pergunta que eu utilizo para saber de onde uma pessoa é. Só que, às vezes, eu não faço uma pergunta para o meu interlocutor, para saber de onde ele é. Às vezes, ou eu posso fazer isso, né? Perguntar para o meu interlocutor sobre uma terceira pessoa. Aí, como é que fica essa pergunta? É isso que nós vamos rever agora, olha só. Então, para saber de onde uma pessoa é, nós temos sempre essa pergunta: Where are you from? Mas repare, gente, quando eu utilizo o pronome sujeito aqui, eu estou me referindo. É uma pergunta direta para o indivíduo e ele vai me responder em primeira pessoa. Eu pergunto: Where are you from? De onde você é? E ele vai me responder: I am from. Eu sou de determinado local. Só que eu posso querer saber sobre a origem de uma outra pessoa, né? Perguntando para o interlocutor, por exemplo. Aí a pergunta muda. E é isso que nós vamos ver agora. Então, where are you from? De onde você é? Então, a resposta, já que eu pergunto diretamente para você, você vai responder em primeira pessoa. I am from Brazil. Eu sou do Brasil. I am from. Lembra do from? Ele sempre estará relacionado à origem, ao local de onde alguém ou algo vem. Tá certo? I am from Brazil. Eu sou do Brasil. Ok? Repare, pergunta individual, né? Pergunta para o meu interlocutor e a resposta dele vai ser sempre em primeira pessoa, né? Eu perguntei de onde você é? Eu sou do Brasil. Ok? Agora, essa outra perguntinha aqui é Where is he from? De onde ele é? Então, eu só mudei o sujeito aqui, tá vendo? Ao invés de you, eu mudei o sujeito. E daí, claro, o verbo to be adequadamente utilizado aqui, né? Então, where is he from? Where is he from? De onde ele é? Where is he from? De onde ele é? Aí a resposta do meu colega, né, do meu interlocutor, vai vir também sobre terceira pessoa. Eu perguntei sobre ele, he, agora ele vai me responder também sobre essa terceira pessoa utilizando o he. Ele é from Amazonas. Ele é do Amazonas, ok? He is from Amazonas. Nomes próprios, tá, gente? Não muda de um idioma para o outro, tá? Então você pode falar exatamente como se pronuncia Amazonas. Não precisa tentar falar o Amazonas ou qualquer outra pronúncia, tá?
quando se fala de Brasil. A gente grafa o Brasil ali com Z, e aí ele muda a pronúncia, claro, Brasil, mas não há necessidade, tá? Nomes próprios não precisam mudar, aliás, não mudam de um idioma para o outro, tá bom? Então, Amazonas continua sendo Amazonas. Agora, se você quer ousar utilizar uma pronúncia diferenciada para facilitar a compreensão, tudo bem, mas não é necessário, tá bom? Aí a outra pergunta, where is she from? De onde ela é? Where is she from? De onde ela é? Olha o from aqui de novo, né? Aí, de onde ela é, a resposta, claro, terceira pessoa sobre ela também. Ela é from Cameroon. Ela é de Camarões, da República de Camarões. She is from Cameroon. Ela é de Camarões, tá certo? Então, uma informação importante aqui, é bom a gente reiterar. A pergunta where are you from? É a pergunta que eu utilizo para saber de onde determinado indivíduo é, mas quando ele está na minha frente, quando eu estou perguntando diretamente para ele. Aí você vai utilizar where are you from? Exatamente como se faz com o seu colega. Agora, se você quer perguntar para o seu colega sobre uma outra pessoa, ele ou ela, uma outra pessoa, até um grupo de pessoas, aí você vai utilizar o pronome, vai modificar o pronome, claro, o verbo to be, que é o verbo auxiliar dessa construção, para adequar ali, tá bom? Então, where are you from? De onde você é? Agora você pergunta para o seu colega sobre uma terceira pessoa. Where is he from? De onde ele é? Aí a resposta vai vir em terceira pessoa também. He is from Amazonas, ok? Aí se a pergunta for sobre eles, você pergunta para o seu interlocutor sobre outro grupo de pessoas, eles. Então, where are they from? De onde eles ou elas são? Aí o seu interlocutor vai responder também em terceira pessoa, só que do plural. They are, eles são, they are from Brasil, né? Continua ali então. Então repare que essa pergunta, where are you from, é a pergunta padrão, mas aí se você quiser falar sobre uma terceira, perguntar sobre uma terceira pessoa, você vai modificar o sujeito e também o verbo to be para adequar corretamente ali, tá bom? Então, exploramos bem essa pergunta, where are you from, que nós utilizamos para saber de onde uma pessoa é. A próxima pergunta que nós vamos fazer é para saber a idade de alguém. Qual é a pergunta que nós utilizamos? E eu já indico para vocês, né? Já dou uma dica. É how old are you? Qual é a sua idade? Mais uma vez, eu estou fazendo uma pergunta direta para o meu interlocutor. How old are you? A tradução bem literal seria, quão velho você é? Né? How old are you? A palavrinha old é relacionado à idade. How old are you? Qual é a sua idade? A resposta vai vir em primeira pessoa. I am, e aí a idade. Vamos esclarecer agora, primeiro com o vídeo, depois a gente vai ver essas perguntas aí na prática. Vamos lá? How old are you? I am 17 years old. How old is he? He is 18 years old. How old is she? She is 20 years old. How old are they? They are 23 years old. Então, já vimos que a pergunta é how old. Aí vai mudar o verbo e o sujeito a depender de quem eu quero saber a idade. Se for direto para o meu interlocutor, how old are you? Se for terceira pessoa, sobre uma terceira pessoa, ele vai modificar sujeito e verbo, conforme vou mostrar para vocês na prática agora, olha só. Então, how old are you? Né? Qual é a sua idade? Aí a resposta vem em primeira pessoa. I am 17 years old. E aqui eu já vou indicando para vocês uma função, gente. A resposta da idade é sempre com I am, tá? Mas, teacher, como assim? Você pergunta qual é a idade de alguém e alguém vai me responder eu estou 17 anos de idade. Pois bem, em língua inglesa eu não utilizo o verbo have para falar de idade. Have é ter, tá certo? Repare, em língua portuguesa eu digo assim, quantos anos você tem? Aí você vai dizer assim, eu tenho 17 anos. Na língua inglesa, eu não utilizo nunca o verbo have, que a tradução é ter. Eu vou sempre utilizar o verbo to be para a idade. Memorizem isso. Para dizer a idade, você sempre vai dizer o verbo to be. I am, tantos anos. He is, ele tem tantos anos. She is, ela tem tantos anos. Embora eu fale ela tem, ele tem, eu tenho, eu nunca vou utilizar esse verbo correspondente em língua inglesa, que é o have. É sempre o verbo to be, tá bom?
Porque na língua inglesa parte do ponto que I am 17 years old, quer dizer, eu estou nesses 17 anos, quer dizer, nesse ano de 17. Eu estou nos 17 anos. É mais ou menos essa a relação. Aí a pergunta, how old is she? How old is he? Qual a idade, né? Quantos anos ele tem? Quantos anos ele tem? A resposta, he is, ó, o verbo to be. Eu nunca vou utilizar have, ou então terceira pessoa has, he, she, it, ele vira has, para falar de idade, porque a tradução dele aqui, gente, é ter. Só que para falar de idade eu nunca digo tenho em língua inglesa. Eu vou sempre utilizar o verbo to be. Eu sou, eu estou nos 17, 18 anos, tá certo? He is 18 years old. Ele tem 18 anos de idade, tá certo? Aí para saber a pergunta sobre ela. How old is she? Qual a idade dela? Quantos anos ela tem? Aí a resposta. She is 20 years old. Ela tem 20 anos de idade. She is. Mais uma vez o verbo to be aqui, tá bom? E por último, how old are they? How old are they? Quantos anos? Eles ou elas, né? Já que they significa, né? They, eles ou elas. Quantos anos eles ou elas têm? They are, eles têm ou elas têm 23 years old. They are, eles estão nos 23 anos de idade, tá certo? Então, a pergunta é sempre how old, e aí depende se você quer saber a idade do seu interlocutor, how old are you? E a resposta vai vir em primeira pessoa. I am, eu tenho tantos anos. Agora, se você quiser saber a pergunta de outra pessoa, aí você vai modificar a pergunta. How old is he? How old is she? How old are they? E assim por diante. E aí a resposta tem que vir de forma correspondente, tá bom? Bem, nós levantamos uma informação extremamente importante aqui nessa pergunta, tá? Olha só, vou mostrar para vocês. Repare que às vezes a gente faz uma correlação com a língua portuguesa, né, com a nossa língua materna, e às vezes o resultado não é o ideal. Repare que, especificamente falando sobre falar a idade, né, eu digo eu tenho 17 anos. Eu tenho, eu utilizo o verbo ter, certo? Na língua inglesa, não. Então é comum você fazer uma pergunta, por exemplo, how old are you? Quantos anos você tem? Aí a pessoa vai te responder, I have tantos anos. Eu tenho, sei lá, 20 anos, 20 years old. Eu tenho 20 anos de idade. Esse have está errado, né? Have é ter em língua inglesa, em língua portuguesa, né? Então, o have ele nunca é utilizado para falar a idade, tá? É sempre o verbo to be. Aí é sempre I am, she is, he is, they are, para falar a idade, tá bom? Porque parte-se do pressuposto de que você está naquela idade ali correspondente. I am 17 years old. Eu estou nos 17 anos de idade, tá bom? Então, não cometa um erro. Às vezes é tentador, porque have, como é um verbo que a gente utiliza bastante, a gente memoriza fácil. Ter. I have, eu tenho tantos anos. Não. I am, eu sou ou eu estou. Nesse caso, né, o sentido dessa frase é eu estou nessa idade aqui, 17, 20, 23, tá bom? Então, tem os dois verbos aqui. O verbo to be significa ser ou estar. No presente, ele vai ter três transformações. Ele vai ser am com primeira pessoa, is com he, she e it, e are com todos os outros sujeitos. E aí, no passado, eu tenho duas formas. Was para singular e were para plural, tá bom? Já o verbo to have significa ter, e agora que vocês memorizarem esse verbo, não cometam esse erro de falar eu tenho, I have tantos anos. Não, esqueça o have, é I am, ok? Sempre o verbo to be para falar de idade. To have, então, significa ter. O presente ele tem duas formas, ele também é um verbo irregular. E eu tenho, então, have and has. Né? Eu utilizo have para todas as pessoas, exceto he, she, it. Aí eu vou optar por has. I have, ele tem. He has, ela tem. She has. Aí nós temos. We have. Tá certo? Então, o has eu vou utilizar sempre com terceira pessoa do singular. He, she, it, ok? E o passado, had. Eu tinha, nós tínhamos, we had, eles tinham, they had, e assim por diante. Então, memorizaram? Para falar de idade é sempre o verbo to be, tá certo? E aí,
Não esqueçam que as palavras em língua inglesa com inicial H tem som de R, ok? Vamos ver uma outra informação agora. Olha só, saber a idade que alguém tinha. Eu estou falando, I am, eu tenho tantos anos, né? Mas como é que eu tinha tantos anos? Olha só, how old were you? Quantos anos você tinha? Olha a resposta. Vamos lá, continuando. How old was she? Quantos anos ela tinha? Estou falando de was passado, tá? Aí a resposta, olha as duas possibilidades de resposta. A certa é a errada. She had 20 years old. Está wrong. A primeira alternativa está errada. Wrong. Porque eu não utilizo have para falar idade. Eu não digo eu tenho literalmente em língua inglesa. Então, she had, ela tinha 20 anos de idade. Está errado. O correto, she was 20 years old. Ela tinha 20 anos de idade, tá bom? Verbo to be, quando eu quero saber a idade no passado, how old was she? How old were you? Né? Quantos anos você tinha? Daí a resposta, claro, vai vir também no passado. I was, she was, they were, eles tinham tantos anos, tá bom? Memorizem, nunca utilizo o verbo have para falar idade em língua inglesa, é sempre o verbo to be. Outro exemplo. How old were they? Quantos anos eles tinham? Ou quantos anos elas tinham? Olha só. Wrong, a forma errada. They had 23 years old. Eles tinham 23 anos de idade. Está errado, porque usou have. O passado de have é had. De qualquer forma, está errado. Forma correta. They were 23 years old. Eles tinham 23 anos de idade. O que muda dessa resposta para essa segunda? É porque essa segunda eu utilizei o verbo to be no passado corretamente. They were 23 years old. Aqui, they had 23 years old. Eles tinham 23 anos de idade. Esse erro aqui, gente, utilizar o verbo have no local do verbo to be, que é o correto, é bastante comum, tá? Mas vocês não vão mais cometer. Eu tenho tantos anos. I am. É tentador dizer I have, mas é I am. Não é she has, é she is. E aí a idade, tá bom? Bem, nós já vimos então como fazer uma pergunta para saber a idade. Agora é para saber o nome de alguém. Uma pergunta que tenho certeza que vocês já viram. Vamos lá? Então, para saber o nome de alguém, what's your name? Qual o seu nome? What's your name? Qual o seu nome? What's your name? Qual o seu nome? Aí, my name is Solomon, tá certo? My name is. A pergunta é sobre você, né? Então a resposta vai vir em primeira pessoa. My name, meu nome é fulano de tal. A segunda pergunta, what's his name? Qual é o nome dele? Não, a terceira pessoa. His name is Pedro. What's his name? Qual é o nome dele? His name is Pedro. O nome dele é Pedro. Aí, what are their names? Quais são os nomes deles, né? What are their names? Qual é o nome deles? Their names, o nome deles, their are, são, o nome deles são Pedro e, conjunção aditiva, e Solomon. Então, what are their names? Qual é o nome deles? O nome deles é Pedro and Solomon. O Pedro e Solomon são o nome deles, tá certo? Então, para saber a pergunta de alguém, saber o nome de alguém, aliás, vocês vão utilizar what's your name, se for para o interlocutor direto, e sobre uma outra pessoa, vocês vão adequar aí, utilizando a pergunta correta. What's his name? Qual é o nome dele? What's her name? Qual é o nome dela? Né? E assim por diante, tá bom? Agora, nós vamos ver um short dialogue que traz muito desses exemplos. Depois a gente vai explorar isso com um pouquinho mais de atenção. Vamos lá? Hi, I have a flight booked to Belo Horizonte. Good morning, sir. I need some personal information. What is your last name? My surname is Taveira. How old are you? I am 22 years old. What is your phone number? My phone number is 3438877711. Thank you. Então, nesse short dialogue, né, o ambiente ali de aeroporto, ele traz muito dessas perguntas aí que nós acabamos de ver, só que de uma forma prática.
Vamos dar uma olhadinha agora, explorar com um pouco mais de atenção essas perguntas? Olha só. Então, o nosso short dialogue. Então, eu tenho o attendant, né, o atendente, next, ele sempre fala, próximo. Aí o Solomon, hi, eu tenho a flight booked, eu tenho um voo marcado para Belo Horizonte. Hi, I have a flight booked to Belo Horizonte. Aí atendente, good morning, sir. Bom dia, senhor. Good morning, sir. I need some personal information. Eu preciso de algumas informações pessoais. I need, eu preciso. Need é precisar. I need. Eu preciso. Some, algumas. I need some personal information. Eu preciso de algumas informações pessoais. Aí lá vai as perguntas. Ó a perguntinha que nós acabamos de ver. What's your name? Surname, aliás. Qual é o seu sobrenome, né? Ou last name. Eu posso falar surname ou last name. Dá no mesmo. Então a palavrinha surname or last name é a mesma coisa. Qual é seu nome de família, seu último nome? Né? Reiterando que na língua inglesa a gente fala sempre o nome da família, que é o último nome, ao invés do nome individual, tá? Então, what's your last name? Qual é seu último nome? My surname, ou então my last name, essas duas palavrinhas são equivalentes, são sinônimas, tá? Eu posso utilizar surname, que é meu sobrenome, ou então my last name, meu último nome. Taveira. My surname or my last name is Taveira. Aí, atendente, how old are you? Repare que é uma pergunta direta para o indivíduo, né? Para o interlocutor, a resposta vai vir em primeira pessoa. How old are you? Qual é a sua idade? Aí o Solomon, I am 22 years old. Eu tenho 22 anos de idade. Não cometam o erro de vocês de colocar have, tá? Nunca é have para falar a idade. É sempre am, o verbo to be. I am 22 years old. Aí, atendente, what's your phone number? Qual é o seu número de telefone? What's your phone number? Aí ele responde, my phone number, meu número de telefone é 34388, duplo 8, ou então 88, double 7, duplo 7, ou então 77, or 11, ou então 1, ou então double 1. As três formas de falar, né? Lembrando que double quer dizer duplo. Quando eu tiver dois números juntos, eu posso falar double e o número. Nesse caso, double 8, double 7, double 1. E atendente, thank you, obrigado, tá certo? Então, nosso short dialogue trazendo algumas informações e conteúdos aí que nós já vimos, tá bom? Vou mostrar para vocês agora, gente, uma lista de verbos que nós tiramos aí do texto, né? Alguns verbos nós acabamos de ver aí, inclusive, no nosso diálogo, para vocês anotarem. É sempre bom memorizar verbos, é uma classe gramatical extremamente importante. Não conseguimos falar nada sem utilizar verbos, tá bom? Exceto bom dia, boa tarde, mas isso são palavras que não dá para estabelecer um diálogo, né? Só um cumprimento ali e não vai além disso, tá bom? Tudo que a gente fala precisa de verbo. Vamos olhar essa lista? Então tem a nossa verb list, nossa lista de verbos. Presente, passado e o significado. Meaning é significado. Present, eu tenho book, passado, past, né? Booked, que é reservar, agendar. Book, também, né, como substantivo, ele é livro. Mas nesse caso ele é um verbo, significa reservar ou agendar. Sim, algumas palavras têm mais de uma classe gramatical, tá? Ele está presente em mais de uma classe gramatical. Need, o verbo need é precisar, e o seu passado needed, e ele significa precisar no passado, precisou, tá certo? Como booked. Eu vou utilizar então no passado, vai ficar reservou ou agendou. Uma vez mais, book, reservar, né, ou agendar o significado, e o verbo precisar, que é need e needed no passado. Tá bom, gente? Espero aí ter ficado bastante claro, que você tenha aprendido bastante, e a gente vai ficando por aqui.